Olá pessoal, bom dia. Bom dia também para aqueles que eu não abracei durante o louvor aí. Muito bem então, pessoal. Hoje, para o nosso momento de ceia, nós vamos estudar um livro inteiro. Na verdade, uma carta, né? Uma carta inteira. Nós vamos olhar uma carta de Paulo, que é a mais curta carta do Novo Testamento. Então você já pode ir procurando lá o livro de Filemon. Cuidado que ao passar ali você pode passar por ele, tá? É uma paginazinha só. É a carta mais curta que o apóstolo Paulo escreveu e eu acho que ela tem tudo a ver com o nosso momento de ceia. Então eu vou dar um pouquinho de como é que Paulo escreveu essa carta. Essa carta ela faz parte de um conjunto especial das cartas de Paulo. Paulo escreveu algumas cartas enquanto ele estava preso em Roma entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo. Havia acontecido então um grande problema na região da Cesareia. Os judeus estavam perseguindo o apóstolo Paulo porque ele estava implantando igrejas. E eles então entregaram o apóstolo Paulo às autoridades romanas de Cesareia. O problema é que as autoridades da Cesareia não sabiam o que fazer com Paulo, porque essa história toda é narrada no livro de Atos. Eles não sabiam o que fazer com Paulo porque Paulo não tinha uma acusação firme contra ele. Simplesmente a acusação é que ele estava causando algum tipo de transtorno religioso. Mas as autoridades romanas não tinham nada a legislar sobre isso. Então ele ficou preso em Cesareia por um tempo, durante quando Félix estava governando. Félix saiu e deixou para o próximo resolver, que foi um homem chamado Festo, que disse, Festo, eu estou saindo, e agora, porque os governadores romanos ficavam de tempos em tempos, eles eram substituídos, né? Então sai Félix, fica Festo, e Festo herda apóstolo Paulo ali. Ele diz, o que eu vou fazer? Ele chama então Herodes para conversar, diz, olha, eu tenho um cara aqui que está causando tumulto religioso, não tem muito o que fazer. Quando Paulo percebe que Herodes está chegando ali para resolver a questão, Paulo então apela, por causa da sua cidadania romana, ele apela a César. Como cidadão romano, Paulo poderia ser julgado em Roma. Ele não ficaria a cargo da pressão religiosa que os hebreus, que os judeus fariam sobre César e todo o julgamento em Cesareia. Então Paulo é mandado para Roma. No meio dessa viagem, inclusive o navio dele afunda, e ele fica preso em Malta um tempo, até que venha um outro navio e termine a viagem até Roma. E lá ele vai ficar preso durante esses 2 anos, então é a primeira prisão romana de Paulo. E aí então Paulo, quando está preso, ele não tem nada, a acusação dele não é grave, então ele pode ser colocado não em uma prisão, em um calabouço, como foi a segunda prisão. A segunda prisão ele foi acusado de ser cristão, e na época de Nero, ser cristão era ser contra o Estado romano. E se você era contra o Estado romano, você era um rebelde, então você ia para o calabouço. Mas nesse primeiro momento, não. Então Paulo pode ficar em uma casa e era designado um destacamento de 2 guardas para apenas se certificar que ele não sairia daquela casa. E aí então o que acontecia era que Paulo podia receber visitas durante o seu período. Ele não podia sair, mas ele poderia receber visitas. E poderia escrever cartas, né, e enviar. Paulo escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e essa carta curtinha aí, chamada Filemon. Paulo, então, escreve essa carta e ela tem uma questão muito peculiar, porque ela foi enviada junto com um discípulo de Paulo que fundou a igreja na cidade de Colossos, que era chamado Epáfras. Esse homem chamado Epáfras, ele está levando 2 cartas de Paulo. A carta aos Colossenses e a carta a Filemon, que era um líder da igreja na cidade de Colossos. Então essa é toda a questão. O que estava envolvido então? Provavelmente Filemon e Paulo se conheceram quando Paulo estava na cidade de Éfeso. Quando Paulo morou em Éfeso por 2 anos, fundou a igreja de Éfeso, e ali eles se conheceram. Éfeso e Colossos eram cidades muito próximas. Depois, então, um discípulo de Paulo chamado Epáfras montou a igreja
na cidade de Colossos, e Filemão se tornou logo um líder na cidade, e havia um grupo de cristãos que se reunia na casa desse homem chamado Filemão. Aí, então, esse Filemão, ele era um cidadão romano normal. Só que quando eu digo um cidadão romano normal, eu estou dizendo que ele era um chefe de uma família, e ele tinha totais e plenos poderes sobre sua família. Mais do que isso, ele era senhor de escravos. Um parêntese, você não pode comparar a escravidão da antiguidade com a escravidão que aconteceu aqui no Brasil no século XVIII. Tá? São contextos, formas e própria experiência completamente diferentes. Então, quando você pensar em escravos, não pense nos navios negreiros chegando e tudo mais, porque isso não tem nada a ver com o que acontecia na antiguidade. Ah, mas então era bom o que acontecia lá? Estamos falando de escravos, nunca é bom, certo? Mas esse era o sistema que funcionava na época, e Filemão era dono de escravos. O problema é que houve um escravo de Filemão que aprontou alguma coisa. Nós não sabemos o quê. O conteúdo está oculto. Nós não sabemos se ele lesou financeiramente, nós não sabemos se ele matou um outro escravo, nós não sabemos se ele passou a perna e fugiu simplesmente do seu senhor, nós não temos como saber. A verdade é que esse escravo vai para Roma e lá em Roma encontra Paulo. Nós não sabemos se ele foi procurar Paulo para pedir alguma ajuda diante do seu senhor, Filemão, ou se ele, por algumas circunstâncias, encontrou-se com Paulo ocasionalmente. Eu prefiro pensar na primeira parte, porque seria muito difícil ele encontrar um preso aleatoriamente, então me parece que ele foi até lá, ou alguém mandou ele ir até Paulo para conversar com Paulo a respeito da sua situação. Lá, então, ele recebe o evangelho, se torna um cristão, e Paulo agora precisa fazê-lo reconciliar-se com o seu Senhor. Aqui agora nós estamos então nos encontrando com o grande problema de Paulo. Porque Paulo, ao fazer o pedido para Filemão, ele vai quebrar todos os paradigmas da época em que ele vivia. Essa carta aqui é uma carta que quebra paradigmas lá do século I, mas ela quebra paradigmas hoje para nós aqui. Então, Paulo, quando recebe Epáfras e está junto com Onésimo, que é esse escravo que estava lá com ele, ele manda uma carta, que é a carta de Paulo aos Colossenses, que foi dividida em 4 capítulos. Desses 4 capítulos, 2 capítulos, Paulo está falando da alta posição que o cristão tem em Cristo. E os 2 últimos, Paulo está falando, já que você tem essa alta posição em Cristo, faça as coisas como Cristo pede para fazer. Esse é o teor da carta aos Colossenses. Se você é cristão, você faz coisas de cristão. Paulo, tanto na carta aos Efésios, que foram 6 capítulos, 3 e 3, quanto a de Colossenses 2 e 2, Paulo é muito claro, dizendo, se você se diz cristão, você tem uma alta posição espiritual em Cristo, portanto, tudo que você faz tem que refletir essa alta posição em Cristo. Paulo diz, se você faz aquilo que não reflete a alta posição que você tem em Cristo, então eu acho que você não tem Cristo. É isso que Paulo fala. Então, Paulo diz que a ação do cristão condiz a posição que o cristão tem. Mas, junto com essa carta de Colossenses, que Epáfras está levando até a cidade de Colosso, para ser lida por uma mulher que era uma das líderes da cidade de Colosso, Lídia, ele também está enviando esta breve carta a um líder da igreja que se chama Filemão. Aqui está, então, todo o contexto pelo qual essa breve carta, e é uma breve carta mesmo, foi escrita, mas ela é uma carta que algumas pessoas, eu lembro que o pessoal falava uma vez, né? Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Essa carta, ela é uma carta cujo teor é tão forte, mas tão forte, que ela quebrou paradigmas e vem quebrando paradigmas do século I até hoje. Então, embora seja uma pequena carta, ela é extremamente profunda, e eu quero te convidar agora a olhar essa carta
como um todo. Tudo bem? Então vamos abrir agora a carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler toda a carta, depois nós vamos olhar parte a parte, tá bom? Então a carta diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Uma cartinha curta, que você diz assim, legal. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo simplesmente está pedindo para Filemon cumprir aqui aquilo que ele está enviando na carta aos Colossenses. Ele está pedindo para que Filemon viva de tal forma que o Cristo que ele diz servir, que o Cristo que ele manifesta na sua casa diante dos outros cristãos, seja evidente nas suas ações. Isso é extremamente importante. Paulo agora está pedindo para que Filemon seja o melhor cristão possível. É a única carta de Paulo que não fala nada sobre Jesus crucificado ou Jesus ressurreto. É a única carta que não é uma carta evangelística explicando o que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Interessante isso, uma carta que não cita em momento algum algo a respeito da cruz, de Cristo e tudo mais, mas é uma das cartas mais profundas que você vai poder ler.
Um outro detalhe interessante. O nome do escravo é Onésimo. Onésimo em grego é útil. Olha o que Paulo, que trocadilho interessante, que ele fala ali no versículo 10. Apelo em favor do meu filho útil, que gerei quando estava preso. Ele antes era útil para você, mas agora é inútil. Ele antes era inútil, agora é útil. Ou seja, Paulo faz um trocadilho bem legal com o nome do cara. Olha, eu vou apelar em nome do útil, que foi inútil, agora voltou a ser útil de novo. Né? Então, é interessante a gente entender algumas coisas da carta, mas vamos olhar agora mais profundamente o que Paulo está dizendo ali. Os primeiros 7 versículos, Paulo está fazendo uma oração. O Paulo, ele vai fazer na oração já o único meio pelo qual ele vai conseguir explicar para Filemon o seu pedido. A palavra mais importante da carta de Filemon é no versículo 6, quando ele fala assim: oro para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Essa frase sozinha, ela já dá uma tese de mestrado e doutorado muito boa. Se um dia você quiser fazer teologia e quiser usar essa frase como sua tese, ela já dá muito pano para a manga. A palavra comunhão aqui, que Paulo está se referindo já na sua oração, é uma palavra muito conhecida, você já deve ter ouvido essa palavra em algum momento. Ela chama koinonia. É uma palavra grega que significa união e participação mútua em tudo. A palavra koinonia significa que nós, ou as pessoas que estavam em koinonia, dividiam todas as coisas entre si e participavam junto de todas as coisas. Então, olha o que Paulo fala no versículo 6, se você pudesse trocar, ele diz assim: eu oro para que aquilo que nós todos participamos, que é o quê? A união do Senhor Jesus e o seu amor por todos os santos. Versículo 5. Ele diz: eu oro para que isso que nós compartilhamos juntos, por meio da fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Esse versículo, ele já é então importante porque vai ser a base pela qual Paulo vai apelar a Filemon o que ele quer que Filemon faça. Nós não fazemos nada por nós. Nós não fazemos quando estamos em Cristo por interesse pessoal, por benefício pessoal, porque vamos ter algum tipo de privilégio. Ao contrário, nós tudo fazemos porque temos uma única comunhão com Cristo Jesus. Por estarmos em Cristo, dividimos isso. Então a igreja, ela é muito mais do que um clube. Porque o clube você paga a mensalidade e participa de tudo que o clube oferece, certo? Cristo faz a mesma coisa. Quando estamos em Cristo, nós podemos desfrutar de tudo o que Cristo oferece. E o que Cristo oferece? Vida eterna, vamos para o céu, não seremos condenados. Mas Cristo também nos permite exercer o perdão, abrir mão do dano e dispensar a graça às pessoas ao redor. Nós gostamos da primeira parte e a segunda parte nós às vezes negligenciamos. E Paulo sabe desse risco, Paulo sabe desse perigo, por isso ele vai apelar à comunhão, à koinonia que ele tem com Filemon, e agora Onésimo também participa do mesmo jeito, e ele vai fazer o pedido mais ousado que você pode imaginar a um líder, chefe de família romano. Onésimo, ele se tornou família de Paulo. É legal que Paulo aqui, um judeu messiânico, escrevendo um apelo a um romano, está dizendo que ele gerou um escravo pagão como seu filho. Isso já é suficiente para quebrar todos os paradigmas sociais da antiguidade. Mas ele vai além disso, ele diz assim: agora que eu gerei esse meu novo filho, ele agora é parte da minha família.
Eu gostaria muito de ficar comigo porque ele me dá muito apoio e muita ajuda. O próprio Paulo está dizendo ali, e não era proibido Paulo ter alguém dentro dessa casa que fosse buscar alguma coisa que Paulo precisasse, levar uma carta que Paulo gostaria que levasse, e retornasse com alguma ajuda que Paulo precisaria ter. Então Paulo diz, eu podia até ficar com ele comigo, mas é mais importante que você e ele, Filemão, resolvam o que vocês têm de diferença. É extremamente importante que vocês sejam capazes de experimentar a cura de Cristo por meio do perdão, da graça e assumindo cada um a sua parte no erro. Então agora Paulo fala que ele vai ter um pedido ousado, e o pedido ousado dele é no versículo 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Agora olha o pedido. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito mais amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Esse é o pedido de Paulo. Você não terá mais ele como escravo, ele está voltando aí para acertar as contas com você, e você vai tê-lo como teu irmão. Porque ele é teu irmão. Então, Filemão agora, ele tem todo o direito como cidadão romano de dar qualquer tipo de castigo para esse cara chamado Onésimo. Ele pode mandar matar o Onésimo, ele pode mandar chicotear o Onésimo, ele pode mandar o Onésimo para uma solitária ficar lá até morrer de fome e sede. Ele pode dar um grande castigo para esse Onésimo, pode vender ele, inclusive, para outra pessoa, já que ele é dono do Onésimo, ele pode vender ele para outra pessoa e dizer, te vira agora, vai se virar com um novo chefe, líder, mestre, que vai te castigar, que vai te usar para qualquer outra coisa, não quero mais você aqui. Filemão pode fazer isso. Filemão tem o direito social de fazer essas coisas. Lembre-se disso. Os direitos de Filemão estão sendo colocados em xeque. Então, quando Paulo está pedindo, ele está quebrando e rompendo todos os laços sociais. Mas Paulo não cobra apenas que ele o perdoe. Porque às vezes a gente pensa assim, não, olha só, o cristianismo está exigindo perdão. Mais do que isso, ele está exigindo uma quebra de paradigma, dizendo, abre mão do teu direito. Abre mão. Por que Filemão vai abrir mão do seu direito? Por quê? Por que ele vai fazer isso? Versículo 17, assim, se você me considera como companheiro na fé, receba como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Por que Paulo vai fazer isso? Por causa da comunhão que agora ele, Onésimo e Filemão têm. Agora eles são um só em Cristo. E é por isso que Filemão precisa exercer algo que vá além da ideia. Essa é a essência do Evangelho. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que Paulo está exigindo duas coisas aqui, que é reconciliação por causa da koinonia. O que foi que Cristo fez na cruz por mim e por você? Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, vem Cristo e diz para o Pai aquilo que Paulo está falando agora para Filemão. Se a humanidade te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Pode escrever aí que eu vou pagar. E foi isso que Cristo fez na cruz. O evangelho verdadeiro é reconciliação. E se você abrir rapidamente a tua Bíblia, na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 5, não precisa abrir se não quiser. Se você abrir rapidamente em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19,
Paulo fala para os coríntios que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E isso é evangelho. Evangelho não tem a ver com religiosidade, evangelho não tem a ver com apontar o dedo na cara do outro dizendo que ele está fazendo errado, que ele não está se vestindo com a roupa certa, que ele não está comendo a comida certa, que ele não está guardando o dia certo, que ele não está... Evangelho é reconciliar as pessoas com Deus por meio de Cristo. E Paulo está fazendo isso, ele mesmo agora assumindo como se ele fosse uma espécie de Cristo. Ele está dizendo assim, esse cara te lesou, bota na minha conta, eu pago. E isso é reconciliação. Quando o cristão agora se coloca no lugar de Cristo e assume as consequências do tropeço do seu irmão. Quando foi a última vez que você assumiu o erro de alguém contra você? Mesmo que você tivesse direitos. Mesmo que você socialmente tivesse todos os direitos ao teu lado. Quando foi que você assumiu e comprou a dívida de alguém que errou com você? E isso é reconciliação. E eu não estou falando financeiramente. Eu estou falando de tudo. Quando alguém te ofende, quando alguém te bota para trás, quando alguém faz alguma coisa que lesa você, seja física, seja psicológica, ou seja materialmente, quando foi a última vez que por causa de Cristo você disse, ok, eu assumo esse dano? Porque agora a palavra cristão significa pequeno Cristo. Eu sei que para nós termina em ão, parece aumentativo, né? Mas, na verdade, cristão significa um cristinho. E Paulo agora está fazendo o papel de um cristinho. Ele está se colocando entre alguém que está lesado e alguém que lesou, dizendo, bota na minha conta. Eu vou pagar. Por quê? Por causa da koinonia. Porque diante de Cristo somos todos iguais. Onésimo, Paulo e Filemão são agora irmãos. E eu acho legal que Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, ele tem uma palavra que é interessante. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo está dizendo que Cristo, ele rompe as barreiras sociais quando nós entramos na koinonia. Quando estamos em Cristo, não interessa a profissão que temos, quanto ganhamos, aonde moramos, o que comemos, para onde viajamos, porque somos todos iguais. Ninguém é maior que ninguém. Ah, mas alguns lá na frente se colocam como líderes. No caso de Filemão, ele não é maior que Onésimo, um escravo dele. Não existe a alta casta em qualquer igreja. Não, ó, aquele ali é gente importante. Não tem, somos todos iguais. Não, aquele ali é filho de fulano, vamos tratar melhor ele. Não tem como. Eu lembro de uma experiência que nós estávamos em São Paulo, e nós lidávamos com jovens adolescentes numa igreja lá em São Paulo, uma igreja enorme. Os jovens adolescentes começavam no sábado de manhã com as crianças, aí os adolescentes começavam no sábado de tarde, e íamos até o início da noite, que depois começavam os jovens. Era todo um catatal de gente lá, lembra? E aí eu lembro que uma vez chegou alguém dizendo, olha, tem o fulano de tal, um menino completamente problemático, que nós já havíamos identificado vários problemas da vida dele, ele está bêbado caído ali no bairro, perto do Vila Mariana, nem lembro agora o nome do bairro. Eu digo, gente, então vamos ter que ir lá, vamos ter que resgatar o cara. Não. Eu já falei com o reverendo, que era o pastor da igreja, como ele era filho de um presbítero, ele ia ter um tratamento VIP. Ou seja, iam abafar todo o caso. E nós não podíamos comentar nada a respeito. Em Cristo não tem isso. Não interessa se é o filho de quem for, porque todos são um
só. Não tem diferença entre nenhum deles. Quando nós estamos em Cristo, somos todos cristãos. Não há quem não possa falar, conversar, perdoar, receber perdão, dispensar graça ou não. E aí, ao falar isso agora, ao quebrar todas as barreiras sociais, Paulo vai dizer assim: eu confio, Filemon, que você vai fazer não só o que eu estou te pedindo, mas você vai além. Eu acho legal que Paulo deve estar, talvez, pedindo para Filemon lembrar um trecho que Jesus falava quando seus discípulos perguntaram a respeito de perdão e tudo mais, e Cristo conta uma parábola dizendo assim: um senhor que é dono de um escravo, quando ele chega em casa, ele não chama o escravo para comer com ele, pelo contrário, ele diz assim: prepara a minha comida, eu vou jantar. Depois que você preparou a minha comida, eu vou comer. Aí você come, lava todas as coisas e tudo bem. E aí Jesus diz: quando esse escravo fizer tudo o que foi pedido, ele ainda é um inútil. Porque ele fez só o que foi pedido. E Jesus fala para os seus discípulos: vocês também, quando fizerem só o que lhes foi pedido, não passam de inúteis. Vocês têm que ir além. Em Cristo nós temos que ir muito além. Então Paulo está pedindo para Filemon e afirmando, dizendo: Filemon, eu sei que tu vai além do que eu te pedi. Tu vai fazer mais. Inclusive, prepara um quartinho, prepara uma cama, que eu acho que você é liberto dessa prisão, e realmente ele foi, nessa primeira prisão ele foi liberto. E quando eu for liberto, quero passar um tempo aí contigo, para nós compartilharmos juntos da comunhão que tivemos. Quero estar contigo aí, quero estar com o Onésimo, quero estar com toda a igreja, desfrutando dessa comunhão que temos. Essa é a maravilha da carta de Filemon. Como eu falei para vocês, a única carta de Paulo que não menciona a morte e ressurreição de Cristo diretamente. É a única carta que não explica o Evangelho. Mas é a única carta de Paulo que incorpora só ela todo o significado da morte e ressurreição de Cristo, que é o que nós estamos celebrando hoje aqui na ceia. Nós temos que entender que a cruz, ela traz implicações sociais, não apenas implicações privadas. Hoje nós estamos vivendo um evangelho de implicações privadas. O que é implicação privada? Cristo morreu por mim, logo então eu ganho a vida eterna, eu não tenho mais nenhum pecado a ser cobrado, então eu estou indo para o céu, que bom, que legal. Essa é a implicação privada, mas a implicação social é que agora eu primeiro faço estender a graça que eu recebi, perdoo as pessoas ao meu redor, e além disso, eu me torno uma espécie de Cristo entre os meus irmãos, aonde, se for possível, eu estou intervindo entre as suas intrigas, entre as suas dificuldades, entre as suas brigas, e me coloco ali no meio, como se Cristo estivesse fazendo isso. A nova família em Cristo agora, que eu falei lá em Colossenses, ela não é definida mais por status social, por raça ou etnia, por gênero, por classe econômica. Ela é definida pelo sangue da cruz que nós compartilhamos. Por isso, em algumas vertentes cristãs, o momento de ceia também é chamado de comunhão. Esse é o objetivo de quando, por exemplo, você está em uma missa católica e o padre fala que eles vão agora participar da comunhão, da koinonia, daquilo que os une como um só corpo diante de Cristo. Esse é o objetivo que nós temos de estarmos aqui. Não estamos aqui apenas dizendo: obrigado, Cristo, porque tu morreu por mim, que bom que esse pão representa teu corpo, que bom que esse cálice representa teu sangue, que agora eu vou para o céu, e quando o mundo acabar, eu virei triunfante nas nuvens, explicando para todas as pessoas que eu estava certo. Isso não é cristianismo.
Cristianismo é quando nós dizemos obrigado, Senhor, porque esse pão representa teu corpo, esse cálice representa teu sangue, e nós todos aqui juntos compartilhamos dessa mesma verdade. Não interessa aonde vamos depois que sairmos daqui, não interessa o que faremos durante essa semana, o fato de que Cristo morreu por nós de uma vez por todas nos torna um só. E aquilo que você faz durante a tua semana afeta a mim e vice-versa. Por isso que o nosso testemunho precisa ser ímpar. Porque quando eu dou um bom testemunho, alguém da minha igreja diz, olha que legal, que bom testemunho essa pessoa dá. Mas quando não dá, é extremamente complicado. É extremamente complicado. Por quê? Porque fere essa unidade que nós temos um com o outro. Por isso que quando um cristão faz uma coisa errada, ele não está fazendo só por ele está, na verdade, manchando a comunhão que ele tem com todas as outras pessoas ao seu redor. Então aquela ideia, não, só afeta a mim, eu faço o que eu quero. Então você não deve estar em Cristo. Renuncia a Cristo. Já amaldiçoa ele e vá embora, não faça mais parte de corpo algum. Porque quando você é um mau testemunho, você mancha a comunhão que nós temos com Cristo. Quando você não está comprometido com o corpo de Cristo de tal forma, talvez você deva repensar se você deve ou não participar do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós temos uma koinonia, nós temos uma comunhão, e isso nos torna um só. E não há nenhum de vocês que se espremer o dedo em uma morsa, não vai fazer com que todo o corpo sinta. Não há nenhum de vocês que, se não martelar a ponta do dedinho do pé, não sente no bigode a dor. Isso é cristianismo. E isso é ser um só corpo. A Carol está rindo, é verdade. Carol, tu não sente no bigode mesmo. Né? Mas no cabelo. Né? No cabelo. Então essa é a ideia. A nova família em Cristo agora compartilha a misericórdia e a cura em Cristo. Nós somos tornados um só. Por isso que nós temos a ideia do grupo Célula, para justamente dizer para as pessoas, não é só vir no domingo. Você tem que ter comunhão com outras pessoas que conhecem a tua vida, que ajudam no teu testemunho, que compartilha das tuas tentações, que está intercedendo diante de Cristo pelas tuas dificuldades, aquilo que está talvez atrapalhando a tua vida. E aí você pode dizer, puxa, estou tendo problemas com minha vida conjugal. Sério, vamos orar por isso. Estou tendo problemas no meu trabalho porque estou com uma dificuldade enorme com um colega, com um chefe, com alguém, com o trabalho que eu estou fazendo. Não estou conseguindo manter meu testemunho diante das pessoas ao meu redor. Ok, vamos orar por isso, vamos pensar, estou tendo problemas na criação dos meus filhos. Estou tendo dificuldade, estou vendo que o pecado está ali mesmo e eu tenho tentado fazer, mas não estou conseguindo, como a gente pode se ajudar? Vamos orar e vamos interceder. Estou tendo dificuldades em manter minha pureza moral, tenho colocado os meus olhos naquilo que eu não devo, tenho lutado muito para não pecar nessa área. Vamos orar junto, vamos nos ajudar. É por isso que estar junto de outros cristãos é importante. E por isso essa tem que ser uma prioridade da minha agenda. Ah, não, eu vou para a igreja, eu vou para o grupo Célula. Quando dá. Quando não tem um outro compromisso. Quando não tem outra coisa. Então não é assim. Então o cristianismo não é a tua prioridade. E aí o que Paulo está tentando construir aqui dentro de um cidadão romano. Ah, não, mas esse cidadão romano não trabalhava... Né? O nosso maior erro é achar que as sociedades antigas tinham mais tempo do que nós temos. Na verdade, não. Talvez eles não tivessem esses aparatos eletrônicos que nos gastam o tempo de uma forma absurda, é verdade. E aí eles podiam espalhar o tempo deles em outras coisas, e não só em ficar em rede social e tudo mais. Mas ainda assim, esse homem tinha as suas prioridades sociais, ele tinha a sua conduta, ele tinha um respeito diante da sociedade onde ele estava, e Paulo está dizendo para ele, a tua prioridade não é mais essa. A tua prioridade agora é tratar esse escravo como teu irmão. Faça isso, e aí sim nós teremos a mesma comunhão, eu e você,
e esse escravo. A carta de Filemão, ela é extremamente importante, porque ela fala que agora nós compartilhamos de Cristo e não há nada maior que isso. Não há nada mais importante do que isso. Não há nada que possa ter prioridade sobre isso. E, inclusive, Paulo está dizendo, se você tiver que ter alguma perda social para isso, então perca. Perca. Se você tiver que ter algum tipo de dano para que Cristo seja mais evidente na tua vida, então tenha. Não tem problema. Tenha. Porque foi isso que Paulo fez na sua vida, e é isso que Paulo está pedindo para que Filemão faça. E não só isso, nós ainda temos Timóteo, nós temos Coríntios, nós temos Gálatas, que acabamos de ver, em que Paulo vai fazer o mesmo apelo em todas as circunstâncias. Diante disso, eu quero te convidar a participar desses elementos. Mas Paulo pede para nós participarmos desses elementos de forma correta. Quando Paulo está falando aos coríntios, ele vai falar aos coríntios que aquilo que ele recebeu foi o que ele também entregou. Mas ele pede para que os coríntios façam do jeito certo. Porque ele fala no versículo 27, nós sempre lemos o versículo 23 a 26, mas às vezes a gente esquece, e eu quero te alertar, por meio da carta de Filemão, ao versículo 27, quando você for pegar esses elementos. Portanto, todo aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. O que é isso? É porque se eu não estou purificado, se eu não guardei o sábado, se eu comi alguma comida que não é kosher, será que é porque se eu estiver menstruada, como fala a lei, né, eu não posso me aproximar do altar? É isso que é comer indignamente? Não. Segundo a carta de Paulo a Filemão, comer indignamente do corpo e do sangue de Cristo é não respeitar a comunhão que temos uns com os outros. É não entender que somos um só corpo. E que a morte de Cristo na cruz não apenas salva a minha pessoa, mas me introduz em um novo corpo, uma nova família planejada por Deus antes mesmo dos séculos virem a existir. Uma família, como ele mesmo fala em Colossenses, não é mais definida por qualquer característica externa, mas é definida pelo sangue e corpo de Cristo. A todos nós que termos isso em consideração, eu quero convidar para participarmos dessa ceia. Então, a equipe de louvor tem uma música para nós acompanharmos. Nós vamos vir até aqui na frente. Nós vamos pegar esses elementos, retornaremos aos nossos lugares e vamos participar juntos, como deve ser, na coinonia que temos uns com os outros.